Então vamos lá, pessoal. Vamos então à fundamentação teórica do efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico ele foi descoberto acidentalmente em 1887 por Hertz. E, na sequência, tiveram estudos complementares realizados por Philippe Lenard. E, por último, nós tivemos a modelagem teórica de Einstein, que pôde explicar efetivamente o efeito fotoelétrico, que hoje é considerado como sendo um dos grandes precursores da mecânica quântica. Tá? Então, o experimento ele é bem simples. Então, ele é constituído de um sistema catódico, em que você tem duas placas metálicas conectadas a uma bateria. Então, isso aqui, por sua vez, é ligado a um perímetro de extrema sensibilidade. Então, essa placa positiva conectada ao terminal positivo da bateria, e essa é a placa negativa conectada ao terminal negativo da bateria. Então, nessa configuração, esse aqui é o cátodo, e esse aqui é o ánodo. O experimento consiste em você jogar um feixe luminoso numa dessas placas metálicas, quando ele está carregado. Então, nesse momento, você arranca elétrons dessa placa negativa, tá certo? E esses elétrons são disparados com velocidade v em direção ao cátodo, que faz a coleta desses elétrons. Perceba que isso acontece na presença de um forte campo elétrico. E esse forte campo elétrico atua no sentido de acelerar as partículas. Por quê? Porque sobre cada elétron vai surgir uma força de natureza elétrica. Tá bom? E essa força de natureza elétrica ela vai ser a responsável por acelerar os elétrons em direção ao cátodo. Então, os elétrons são acelerados. Aí, toda vez que um elétron atinge o cátodo, ele é conduzido em direção ao ánodo, criando uma corrente. Então, essa corrente nós passamos a chamar de corrente fotoelétrica. Por quê? Porque ela surge como a consequência de que a luz arrancou elétrons de uma plaquinha e conduziu para outra. Acontece que, por uma tensão suficientemente grande, tá, nós conseguimos com que todos os elétrons que são retirados do ánodo conseguem ser capturados pelo ánodo, de modo que a gente consegue, inclusive, fazer um gráfico. Nós conseguimos, inclusive, fazer um gráfico da corrente elétrica registrada pelo amperímetro. Claro, nós estamos falando de uma corrente de microampere, uma corrente extremamente baixa, pela voltagem que é aplicada nos terminais dos meus eletrodos. Tá? Esse experimento mostra para a gente um fato curioso. Então, quando essa corrente é quando essa tensão é suficientemente alta, todos os elétrons, como eu disse, eles são coletados pelo cátodo, criando para nós o que nós chamamos de corrente de saturação. O experimento ele é curioso, ele mostra para a gente que, inclusive, quando a diferença de potencial é zero, nós ainda temos uma corrente elétrica diferente de zero.
O fato curioso acontece quando nós invertemos a polaridade do sistema catódico. Então, quando nós invertemos a polaridade do sistema catódico, olha o que acontece. Então, aqui nós temos um dos eletrodos, aqui nós temos o segundo eletrodo. Perceba que agora eu vou inverter a polaridade. Então, agora, esse é o terminal negativo, esse vai ser o terminal positivo. E temos um amperímetro ainda. Tá? Temos um amperímetro ainda. Note que agora essa placa ficou negativa e essa placa ficou positiva. Então, neste momento, quando você irradia luz numa das placas, os elétrons ainda são arrancados, viajando com velocidade v em direção à placa vizinha. No entanto, note que, com a inversão da diferença de potencial, ocorre uma mudança no sentido do vetor campo elétrico. Com essa mudança de orientação do vetor campo elétrico, perceba que agora o vetor força elétrica que atua sobre esse elétron agora mudou de sentido. Então ele passa a desacelerar os elétrons. E com isso, nem todos os elétrons que são arrancados pela luz conseguem chegar até o eletrodo vizinho. E por este motivo que a corrente elétrica vai para zero. A corrente elétrica diminui. Tá? Quando nós invertemos, então, a polaridade, então, os elétrons continuam sendo desacelerados e a corrente fotoelétrica continua caindo. Ok? Vai chegar um momento em que essa corrente fotoelétrica ela desaparece. Isso acontece quando nós alcançamos uma voltagem especial, que é chamada de voltagem de corte. Então, a voltagem de corte nada mais é do que aquela voltagem que faz com que a corrente fotoelétrica vá para zero. Tá? Então, neste momento, quando você alcança a voltagem de corte, os elétrons que são arrancados de um eletrodo não conseguem chegar até o eletrodo vizinho e voltam para o mesmo eletrodo. Então, isso acontece na voltagem de corte, ou tensão de corte. Na voltagem de corte, então, na voltagem de corte, nós temos que a energia cinética máxima dos elétrons que são arrancados, que é igual a 1/2 de mv², é exatamente igual ao valor da carga elétrica fundamental multiplicado pelo potencial de corte, pela tensão de corte. Philipp Lenard observou esse fenômeno pela primeira vez. Ele só não conseguiu explicar. Até porque ele repetiu o experimento utilizando luz com intensidades diferentes. Então, quando ele utilizou luz de intensidades diferentes para o mesmo sistema catódico, ele percebeu um fato curioso. Ele percebeu que quando nós mudávamos a intensidade, o valor da corrente de saturação mudava. Então, quanto maior a intensidade, maior a corrente de saturação. Porém, quando nós mudávamos a intensidade, o valor da voltagem de corte não mudava. O valor da voltagem de corte não mudava. E por que o valor da voltagem de corte não mudava?
E ele não conseguiu explicar, né? Inclusive, isso violava a mecânica clássica. Tá? De acordo com a mecânica clássica, se eu aumento a intensidade de luz, eu estou aumentando a quantidade de energia por unidade de tempo que eu estou impingindo aos elétrons. Então, em tese, eu deveria aumentar a energia cinética máxima desses elétrons. Agora, o resultado mostra para a gente que o aumento da intensidade não modifica a quantidade de energia cinética máxima desses elétrons. Tá? E ele não conseguiu explicar isso. Então, uma explicação para esse fenômeno aconteceu em 1905 por Einstein. Então, Einstein ele foi pautado nos trabalhos de Planck a respeito da emissão e absorção de luz do corpo negro. Foi ele que definiu, então, a quantização da energia. Disse que a luz era emitida na forma de pacotinhos de energia, chamados de fótons, né? Na forma de pacotinhos de luz, são os quântulos de luz. Então, Einstein ele propôs que em seu modelo que a quantização da energia, na verdade, era uma característica universal da luz. Em vez de estar distribuída uniformemente no espaço, no qual ele se propaga, ela é constituída de quanta discretos de energia. Tá? Então, a luz, então, ela é composta de fótons. Então, em cada fóton transporta uma energia que é igual a H vezes F. Né? Que é H vezes F. Então, nessa perspectiva, nós podemos aplicar a lei de conservação de energia ao fenômeno do efeito fotoelétrico. Então, aplicando a conservação de energia, nós temos que a energia cinética máxima, com que os elétrons são arremessados, então, na verdade, ele é um saldo entre a quantidade de energia incidente menos uma função trabalho. O que é essa função trabalho? Ó, então, no modelo de Einstein, quando a luz interage com a matéria, cada fóton ele é absorvido por um elétron da eletrosfera de cada átomo, os elétrons que estão na camada de valência mais afastada. Esses elétrons absorvem essa energia, que é H vezes F, proveniente do fóton, e aí ele sofre uma transição para o estado proibido, ou seja, ele foge do átomo, tá? Ele é arrancado do átomo. Agora perceba que aquele elétron ele estava preso ao átomo por uma força nuclear fraca, tá? E essa força com que o elétron é preso ao átomo é a nossa função trabalho. Então perceba que a energia cinética máxima com que os elétrons são ejetados nada mais é do que essa diferença entre a energia incidente proveniente do fóton menos essa energia, que é essa função trabalho, que é essa energia que prendia o elétron àquele átomo. Então, como a energia cinética máxima dos elétrons é 1 meio de m vezes v quadrado, então 1 meio de mv quadrado é igual a k vezes f menos φ. Além disso, como a energia cinética máxima dos elétrons no potencial de corte é igual a E vezes V0, então daqui nós temos a equação de Einstein, que é E vezes V0 é igual a H vezes F menos φ. Então, senhoras e senhores, essa aqui é a equação de Einstein do efeito fotoelétrico, que nada mais é do que uma aplicação da lei de conservação de energia. Pegando essa equação e dividindo os dois lados dela pela carga elétrica fundamental, eu tenho que V0
é igual a H vezes F dividido pela carga elementar, menos a função trabalho dividido pela carga elementar. Observe que φ sobre E são uma constante. A função trabalho é característica de cada metal. Tá? Então, isso aqui é uma constante. Observem que, se eu pensar que a frequência é uma variável, então observe que nós temos que uma função linear, V0 que depende de F, que é igual a H sobre E vezes F menos φ sobre E. Então, quando nós olhamos para essa expressão desta forma, observem que a voltagem de corte ela varia linearmente com a frequência da luz incidente. Isso significa que isso bate com o experimento do efeito fotoelétrico. Não é qualquer comprimento de onda que é capaz de arrancar os elétrons. O experimento do efeito fotoelétrico só funcionava quando nós utilizamos luz com comprimento de onda suficientemente pequenos. E, na verdade, foi aí que Hertz observou. Na verdade, Hertz estava tentando provocar no laboratório radiação eletromagnética de rádio, então ele estava trabalhando com dois centelhadores, um transmissor e um receptor. E ele percebeu acidentalmente que quando um dos centelhadores estava ativo, ele acabava facilitando a corrente elétrica que surgia em outro equipamento que estava nas vizinhanças. E ele não conseguia entender que o porquê que aquela luz azul conseguia fazer isso daí. Então, na verdade, existe uma voltagem, uma frequência mínima para que você consiga observar o efeito fotoelétrico, né? Então, de fato, como a energia cinética máxima dos elétrons é essa diferença de energia, observe que somente quando H vezes F é maior que a função trabalho é que você vai conseguir arrancar elétrons. Tá? Então, essa frequência mínima que faz com que você consiga arrancar os elétrons é a frequência de corte. Tá? Então, de fato, quando nós fazemos o gráfico das diferentes potencial de corte em função da frequência da luz utilizada, nós obtemos um gráfico como esse aqui. Então, aqui estão os diferentes potenciais de cortes, e aqui estão a frequência da luz que nós estamos utilizando. Tá? Então, a experiência mostra para a gente que esse gráfico é uma reta, mostrando que o potencial de corte varia linearmente com a frequência. Tá? Então, observe que neste gráfico aqui, a tangente de θ, que é a minha inclinação, ele é numericamente igual a H sobre E. Então, daqui nós temos que a tangente de θ, tá? É numericamente igual a constante de Planck dividido pela carga elétrica fundamental. Então, daqui nós temos que a constante de Planck ele é simplesmente a tangente de θ do gráfico da potencial de corte vezes a frequência multiplicado pela carga elementar. Neste experimento, não se esqueça que nós vamos estar utilizando diferentes comprimentos de onda, consequentemente diferentes frequências. Tá? E aí vocês vão precisar registrar os diferentes potenciais de corte obtidos para cada comprimento de onda e, consequentemente, para cada frequência. Tá? Vocês vão ter que fazer o gráfico dos potenciais de corte em função da frequência, tirar a tangente, multiplicar pela carga elétrica elementar e, com isso, vocês tiram o valor da constante de Planck. É isso que nós vamos estar fazendo nesse experimento. Tá? Além disso, nós vamos estar verificando nesse experimento também a influência da intensidade. Nós vamos observar que, independente da intensidade que a gente usa, o potencial de corte de um determinado metal não muda por uma certa frequência. Tá? Então, essa é uma segunda conclusão que nós vamos chegar nesse experimento.